Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 10 de julho de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. João Marcelo Oliveira, doutora Adriana Pereira, doutora Renata Andrade. Também em sessão, doutora Patrícia, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Paulo, Dr. Ianca, Dr. André, Dr. Flávio, que sustentarão oralmente suas razões recursais ou acompanharão o julgamento. Agradeço a presença dos colegas em prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Solicito a todos os colegas, advogados, juízes, brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. Aqui, apenas para otimizar, eu vou iniciar pelo auto infração 5024-401, Broto Legal Alimentos, relatoria do Dr. João Marcelo. Dr. Flávio encontra-se presente aqui para acompanhar. E aqui é o indicativo de pagamento, né? Então, ajuda a otimizar aqui a dinâmica. Dr. Flávio, bom dia. Bom dia. É isso mesmo, né? Esse débito está pagos, né? Eu só vou acompanhar a sessão mesmo. Perfeito. Então, doutor João Marcelo, pode lançar esse voto e promover a breve leitura e a gente já encerra ele. Perfeito, Ítalo. Eu vou fazer o registro. Não, acho que esse Tá. já está tá registrado, mas precisa confirmar, né? Deixa eu E ver. só registrar o voto mesmo. Uhum. Doutor Ítalo, feito o registro, posso passar a leitura do voto? Bem rapidinho. Então, relatório e voto. Trata-se de recurso ordinário de folhas, interposto em face de decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente o AIN assim descrito. São 2 itens, informações relativas ao crédito do imposto, né, no item 1, e no item 2 também. Né, o primeiro cobrando R$ 131.719, no período de março de 2018 a junho de 2018, por creditamento de documentação inidônea, e o segundo de R$ 526.060, também no período de abril de 18 a novembro de 2020, também por creditamento de documentação inidônea. Notificada a lavratura do AIN, o contribuinte apresentou defesa. Os autos foram distribuídos à DTJ UJ de Campinas, que após afastar as preliminares arguidas, sustentou que não foram cumpridos os requisitos previstos na súmula 509 da STJ, não sendo possível aceitar a tese de que a autuada seria contribuinte de boa-fé nas operações glosadas, julgando assim procedente o AIN. O contribuinte apresentou recurso ordinário
oportunidade na qual reiterou os termos da sua impugnação. Por sua vez, a ilustre representação fiscal apresentou parecer em contrarrazões ao recurso, requerendo seu não provimento. Consta das folhas tais petição da Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida Ativa, da dívida, sobre o pagamento do AIM, conforme informações disponibilizadas pelo SIGEC. Auto contínuo, a autuada apresentou também petição às folhas tais, informando ter recebido informações sobre o programa Resolve Já, instituído pela lei tal, salientando que, considerando as vantagens financeiras oferecidas pelo programa, houve por bem a ele aderir, apresentando o termo de renúncia do direito de litigar no processo administrativo tributário via CIPET, folhas tais. Não obstante o acima exposto, o Núcleo de Serviços Especializados apresentou despacho, informando que a renúncia à desistência foi apresentada no prazo previsto no artigo 527-D do RICMES e que o crédito se encontrava em aberto, não inscrito em dívida e sem imputação de práticas de dolo, fraude ou simulação, deferindo assim o pedido da redução da multa. Dispositivo. Ante o exposto, considerando a renúncia apresentada, não conheço do recurso ordinário, porém, tendo em vista o recolhimento certificado pelo fisco às folhas tais, há a extinção do presente processo nos termos do artigo 88 da Lei 13.457 de 2009. É como eu voto e submeto aos meus pares para apreciação. Deixa eu só ver, doutor Ito, achar a data. Deixa eu só confirmar a data aqui. Ok, Tá correto. perfeito. O voto já está lançado. Em suma, esse processo foi pago, tá? Então, o efeito processual aí é de não conhecimento do recurso. Se os colegas quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Representação fiscal também. Mas é isso, tá? Doutor Flávio, a gente só seguiu aqui o protocolo, tá? De não conhecer em caso de pagamento, tudo bem? Perfeito. Estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Peço a gentileza aí de confirmar. Doutora Renata, a doutora consegue confirmar nesse processo a presença? É o dentro lá do auto de infração 5024-401. Desculpa. Pronto, veio aqui. Votação iniciada. Todos votaram? Vai encerrar a votação. Prevalecendo aqui o voto do relator, que não conhece do recurso ordinário em razão da desistência pelo pagamento, tá? Foi assim que votado. Eu agradeço, doutor Flávio. Bom dia para o senhor. Obrigado. Vamos seguir aqui pela ordem. Auto de infração 4.121.752. Tali, Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Confecções e Acessórios. Peço aí a gentileza de ingressarem nesse processo. Deixa eu só aqui registrar a presença do Dr. André. E embora registrado, doutor André, eu vou inverter aqui a ordem. Eu vou fazer a leitura do voto. Caso o doutor tenha alguma consideração, pode me avisar, porque eu estou convertendo esse processo em diligência
Isso é um pedido, inclusive, do próprio contribuinte, tá? Da leitura, acho que vai ficar bem claro. E se tiver algum esclarecimento, fique à vontade, tá? Eu me permito promover a leitura e digo que, analisando o feito, uma vez mais, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, carecendo da realização de diligência necessária ao saneamento do processo, e eu explico. No mérito, quanto aos itens 1 e item 11, eles referem-se à falta de pagamento do ICMS e recebimento de mercadoria, né, a presunção de recebimento de mercadoria sem pagamento do imposto, ambos apurados por levantamento fiscal, ou seja, foram apuradas supostas diferenças de saída e de entrada, né, por meio de levantamento fiscal, e a recorrente aponta preambularmente a prevalência da verdade material, admitindo que as informações prestadas cuja retificação não foi disponibilizada estariam erradas, defendendo que o fisco estadual impediu ou desautorizou o pleito de correção dos saldos de estoque, que frise se admite a recorrente estarem errados. A sétima Câmara Julgadora, em distribuição pretérita, ela enunciou a fragilidade probatória, explicitando que não há documentos a corroborar as informações contidas nas planilhas, e determinou à recorrente o cotejamento item por item dos valores indicados pelo fisco e os valores da recorrente, que a recorrente obteve no seu levantamento, elaborando uma planilha comparativa de cada resultado do fisco e da recorrente, e comprovadamente demonstrar a veracidade da recomposição do estoque. Então, basicamente, devolveu a contribuinte para que se provasse de forma precisa onde se encontravam as diferenças de estoque. Essa diligência ela foi cumprida, petição às folhas tais e documentos às folhas tais, consistindo basicamente na apresentação pelo contribuinte do que seriam as composições de saldo de estoque dos anos de 2015, 2016 e 2017, para se demonstrar onde estariam as diferenças. Pois bem, petição de folhas tais explica a recorrente que os estoques de 2015, 2016 e 2017 conteriam erros quantitativos que justificariam toda a diferença de saída e entrada que foi apurada no levantamento fiscal. Registre-se que toda a documentação comprobatória, conforme exigido pela decisão colegiada antecedente, está acessível por um link que eu transcrevo aqui, e esse link é necessário em razão do volume, né? Realmente o volume era gigantesco, não haveria como se apresentar de outra forma. Assim, recompostos esses saldos de estoque, documentado pelas notas fiscais acessíveis nesse link, teria a recorrente demonstrado que os saldos adotados pela autoridade fiscal, ainda que ofertados originalmente pela própria contribuinte, estavam errados, justificando essas diferenças quantitativas encontradas. Pois bem, após o cumprimento da diligência pelo contribuinte, a determinação da sétima Câmara era de que o FRE deveria se manifestar. Ocorre que as folhas tais não houve o cumprimento, né? Apenas devolveu-se o feito sem o FRE se manifestar. Por isso, em primeira distribuição a esse relator, eu converti o julgamento em diligência para que o AFR pudesse se manifestar sobre isso. E o AFR se manifestou às folhas tais, né? E eu digo que, basicamente, ele não se aprofundou, né? Ele basicamente se escandalizou com a possibilidade de a recorrente ter demonstrado que seus estoques estavam equivocados e, portanto, o levantamento também estaria equivocado. Entendeu que o intento da recorrente era meramente protelatório e entendeu que a conversão do julgamento de diligência seria genérica. Pois bem, a representação fiscal, em elogiável exercício de sua competência, e identificando que o FR não cumpriu com seu ônus de se manifestar, promoveu uma nova diligência. E em novo pronunciamento, o FR, singelamente, ele se manifestou só sobre o item 6, que não é de levantamento fiscal, e não se pronunciou exatamente sobre os itens 1 e 11, né?
E aí eu digo que a representação fiscal, as penas do Dr. Tabir, ele, muito comprometido com seu ônus, né, de se manifestar, ele admitiu que o FRE não se manifestou conclusivamente, mas optou por tecer as suas considerações em vista da análise que foi feita com a documentação, e ele cita a prestabilidade e contesta essa prestabilidade das planilhas, citando alguns produtos. Eh, por exemplo, o código VS 110524, para apontar divergências nesses estoques. E, pois bem, eu indo essa documentação apresentada pela recorrente, vê-se que de fato as folhas tal, produto desse código, indica em 2015 a quantidade de 14 itens. O mesmo saldo se mantém em 2026, vez que teria havido 2 entradas e 2 saídas no mesmo período, mantendo, portanto, um estoque de 14 itens. Digo que, se houveram 61 entradas de 2015 e 47 saídas, o documento de folhas tal, que são as entradas e saídas consolidadas em 2015, não poderia indicar que o saldo final correto seria uma unidade, como fez. E digo que é ainda mais problemático, né, se o saldo final de 2015 e inicial de 2016 seriam 14 itens ou um item, é que o trabalho fiscal para tal produto considerou para o início de 2016 saldo zero, ou seja, não tinha nem 14 unidades, nem uma unidade, mas zero unidades, né? Vê-se que nessa métrica, o trabalho fiscal considerou ter havido 2 entradas e uma saída e que o saldo final de 2026 era zero. Então, apurou-se uma diferença de uma unidade. A representação fiscal prudente comprometida admitiu que, compulsando os documentos do link, né, que foi apresentado, vê que há 2 notas fiscais de entrada de 2 itens, tal, e também 2 documentos de saída. Assim, ao menos para o produto, constata-se divergência naquilo que foi considerado no levantamento e nos documentos apresentados pelo link. Ou seja, digo eu, se partimos apenas do trabalho fiscal, tem-se que a recorrente probatoriamente demonstra que não houve diferença quantitativa do produto desse código, pois, embora o fisco tenha identificado uma só saída no período, na verdade foram 2. No entanto, seja para esse produto, seja para todos os outros, garante a recorrente que a documentação juntada, ela demonstraria fidedignamente a realidade de seus estoques naquele período, o que não se verifica para esse produto. E nem se diga recorrente tratar-se de um erro pontual, o que já se rechaça de plano, vez que o trabalho fiscal dotado de fé e ancorado em arquivos digitais enviados pela própria recorrente aponta a diferença quantitativa desse item. Logo, se a recorrente diz ter realizado exaustivamente o trabalho de recomposição escritural para combater a presunção fiscal, não poderiam as planilhas juntadas apresentar qualquer divergência numérica, tal como ocorreu. Não uma vez, mas 2 vezes, eis que afirmou que o estoque de tal produto seria, em uma planilha, 14 itens, e em outra planilha, um item, quando em verdade não poderia ser nenhum nem outro. Um só item, como apontado pela representação fiscal, já pode, ao meu sentir, ser suficiente a desqualificar o trabalho de recomposição da contribuinte, advertindo-nos que, ao menos, esse julgador não se admitirá, né, essas planilhas como provas legítimas, caso essas diferenças se mantenham. Embora o trabalho de levantamento fiscal, de levantamento documental tenha sido reconhecidamente hercúleo, a premissa defensiva da recorrente é que seus saldos estavam errados e, quanto a isso, as planilhas de recomposição não podem conter divergências numéricas. A conformidade nesse ponto é inegociável. Não se confronta um trabalho fiscal que diz ser frágil com provas que se revelem igualmente frágeis. Aliás, certamente o apontamento da representação fiscal não foi um esforço homérico, ao passo que esse julgador, sem maiores dificuldades, elegeu um outro produto com outro código, eu cito aqui, e identifico que também há problemas aí de divergências.
pois as colunas, as planilhas apresentadas, o saldo ele vai mudando conforme a planilha observada. Às vezes, para tal produto, diz que o saldo é de 23 itens, depois 18 itens, depois 4 itens. Então, não tenho a confiabilidade nessas informações. A judicância desse tribunal administrativo ela não pode perdurar eternamente, né? De modo que a questão deve ser solucionada pelo órgão de julgamento com brevidade. No entanto, parte da própria recorrente o pleito de reabertura do prazo para manifestação acerca desses apontamentos específicos da representação fiscal, concluindo aqui petição de folhas tal pela reabertura do prazo para manifestação em relação ao posicionamento da representação fiscal. Não há frizes previsão legal para que a manifestação da representação fiscal em retorno de diligência seja contestada. Entretanto, no caso em concreto, a divergência factual é tamanha que esse julgador pensa não haver como prosseguir no julgamento sem o esclarecimento de fato, sem que esse esclarecimento de fato seja prestado pela recorrente, como de fato ela pleiteia tal oportunidade. Então, eu preciso desse esclarecimento, preciso que se esclareça o porquê dessas divergências, né? Então, estou convertendo o julgamento de diligência para que a recorrente se manifeste sobre os apontamentos da representação fiscal, em especial quanto às questões relativas aos itens 1 e 11, levantamento fiscal, né? Bem como se manifeste quanto aos apontamentos destacados nesse voto também, a saber, as divergências encontradas nas recomposições de estoque quanto aos produtos de códigos tais, que cito aqui, além de outras divergências que certamente existem, após a representação fiscal apenas, tá? Então, é uma questão de saneamento, inclusive se eu não fizer, possivelmente haverá aí um pedido de anulação por ofensa ao contraditório, pois o contribuinte explicitamente pede prazo aí para se manifestar sobre esses pontos. Foi assim que votei em debates. Doutora Patrícia, representação fiscal tem alguma questão com relação a isso? Desculpa, doutora Patrícia, Desculpa, eu esqueci de ligar tá o bom, pronto, microfone, perdão. pronto, Não, doutorita, tá não, bom, nenhuma perfeito, manifestação. tá bom. Doutor João Marcelo, Sem considerações, Torito. perfeito. Doutora Adriana, Considerações também. obrigado. Doutora Renata, Sem considerações também, doutorita. perfeito. Então, estou registrando aqui o voto para converter o julgamento em diligência. Encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Doutor André, é nesse sentido que eu votei, até acolhendo um pedido do próprio contribuinte, né, para que se manifestasse sobre o que a representação fiscal traz, e eu realmente entendo que é necessário esse esclarecimento. Tem alguma consideração? A gente concorda, né, até porque foi um pedido nosso. Acho que foram 6.000 notas fiscais juntadas. Então, assim, por mais que foram feitos testes de validade em cada uma delas, não vamos verificar novamente todos os pontos que foram juntados. Lembrando que, tipo, o link disponibilizado nunca foi acessado pelo fiscal. Então, essa verificação que a representação fiscal fez na última diligência que o doutor Ítalo fez na nossa diligência nunca foi feita pela fiscalização. Então, é um passo importante para ser respondido. Perfeito. Agradeço, doutor André. A votação aqui foi unânime, tá? Pela conversão em julgamento em diligência. E aí, após o cumprimento, a gente vai dar seguimento. Agradeço, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Encerro esse julgamento.
Auto de infração 5036-201, ThyssenKrupp, do Brasil Limitada, relatoria Dr. João Marcelo. Dr. Paulo Otávio encontra-se presente. Eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo para contextualizar a acusação fiscal, antes de eu passar a palavra ao Dr. Paulo. Fique à vontade, Dr. João Marcelo. Eu pedi para fazer o registro Tá. e fiz um resumo realmente porque tá meio grande a parte do relatório, então eu fiz um resumo para contextualizar que eu vou ler. Tá, eu vou só pedir para desligarem o áudio aí, só tá dando interferência. Obrigado. Pode seguir, Dr. João Marcelo. Estou fazendo o registro. Feito o registro, eu vou fazer uma contextualização do caso aqui. Então, trata-se de AIM lavrado por falta de pagamento do ICMS sobre a entrada de mercadorias no estabelecimento sujeitas ao encerramento do diferimento do imposto, item 1.1, crédito indevido do ICMS decorrente de escrituração de documentos fiscais emitidos com equívocos ou escriturados em duplicidade, itens 2 a 2.2 a 2.6. Então, em relação a esses itens, o crédito tributário foi extinto pelo pagamento, tanto ao item 1 quanto ao item 6. Em relação ao item 7, a decisão da primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o imposto e a multa aplicada, o item 7 eu vou passar a leitura, porque aqui nós vamos discutir. Acreditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 226.502,33 no período de janeiro de 21 a dezembro de 22, nas datas e nos valores especificados no demonstrativo 4, em operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento ou compor o ativo imobilizado. Item 10 da notificação tal e item 13 da notificação tal. A infringência foi o artigo 166, inciso 5º do RICMES 2000 e o subitem 3.1 da decisão normativa CAT 1 de 2001. E a multa foi capitulada no artigo 86, inciso 2, a linha J, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. O julgador de piso, em relação à exclusão, né, ele excluiu, né, ele deu parcial provimento porque ele excluiu do demonstrativo 4, que é esse item 2.7, os itens produtos utilizados na linha de corte, produtos utilizados para descarbonatação, produtos utilizados para pintura, acessórios montados no produto final e produtos recebidos em transferência de outro estabelecimento do mesmo titular que estão sujeitos à posterior saída tributada. No julgamento, o julgador de piso considerou a portaria CAT 1 de 2001
E o laudo apresentado, e tendo em vista o exíguo prazo de duração, um dia ou menos, desses produtos, considerou que eles foram consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo. Em parecer de recurso de ofício, a ilustre representação fiscal insurgiu-se contra a exclusão do demonstrativo 4, item 2.7, né, que nós estamos discutindo, os itens produtos utilizados na linha de corte e produtos utilizados para descarbonatação, e concordou com as demais exclusões. A seu termo, o contribuinte apresentou recurso ordinário, alegando que, em relação ao item 2.7, a decisão recorrida manteve a glosa de créditos referentes a materiais auxiliares, que considerou como sendo de uso e consumo, nos termos do artigo 66.5 do RICMES 2000, contudo alegou a recorrente que a mera classificação como material auxiliar não afasta a sua essencialidade e atividade fim da empresa, o que justificaria o direito ao crédito, e que nos termos do artigo 20 da LC 87 de 96, o regime da não cumulatividade garante a apropriação de créditos do imposto incidente nas operações anteriores, sem exigir que os insumos integrem o produto final ou sejam consumidos diretamente no processo industrial, pleiteando a glosa total do item. Em relação aos demais itens, né, que é o item 8 ao item 11, eles tratam de multa regulamentar por falta de escrituração de documentos fiscais no período de janeiro de 21 a dezembro de 21. O contribuinte não se defendeu e solicitou a redução da multa aplicada nos termos do 527-A, que foi negado pelo julgador de piso. E é isso. Esse é o resumo do caso aí. Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Perfeito. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Paulo, bom dia. A palavra é sua. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, cumprimentar a todos aqui presentes, ao presidente, ao nobre relator, aos advogados, os demais colegas. Bom, doutores, primeiramente eu vou fazer um breve contexto aqui do presente caso, trazendo um pouco dos aspectos fáticos, posteriormente atacar tanto em recurso ordinário, como também algumas considerações sobre por que a decisão de piso deve ser mantida em contra-razões do recurso de ofício. O auto de infração ele foi lavrado em 28 de fevereiro de 24, e em síntese a DTJ ela proferiu decisão que deu parcial provimento à defesa apresentada para excluir os itens 1 a 6 reconhecendo o pagamento. E com relação ao item 2.7, que é o item que está sob controvérsia, ela deu parcial provimento, em síntese, reconhecendo a natureza de produtos intermediários de serras, discos de carbonetação, tintas e acessórios. Com relação a esse mesmo item, na sequência abordaremos quais são os materiais que não foram acolhidos. E em relação ao item 3.8 a 3.11, em síntese, a recorrente ela sustentou pela redução, relevação e redução da multa nos termos do 527-A, a qual foi negado. Então, doutores, em síntese, esse é um pouco do apanhado fático, né? A recorrente ela é uma empresa que produz molas, uma empresa do ramo de autopeças, e diversos itens que foram utilizados na sua atividade industrial, o crédito de ICMS, eles foram considerados, foram apropriados, né, registrados na sua entrada, tratados como materiais intermediários, os quais teve, né, pela fiscalização, foram considerados como materiais de uso-consumo. Iniciando com relação ao recurso de ofício, em síntese, a Fazenda ela tenta, né, que aqui todos os itens que já foram reconhecidos, eles sejam tratados como materiais de uso ou consumo. E aí, sobre esse ponto, cabe relembrar que a decisão normativa CAT 1 de 2001, ela trata especificamente sobre os principais itens que foram já acolhidos na decisão de piso. Citamos os discos, as lixas, são insumos que eles são realmente utilizados no processo industrial, eles têm um contato
direto com a fabricação do produto final, que são as molas, e, portanto, eles geram direito a crédito. Tá? Cabe relembrar que foi citado também pela recorrente que não estão só previstos na decisão normativa CAT, como também em resposta à consulta da Conselhia Tributária de São Paulo, que reconhece e reafirma o entendimento sobre esses mesmos itens. Tá? Além disso, a recorrente ela apresentou laudos técnicos no presente processo que demonstram que a vida útil média desses itens, né, os discos, eles são menos de 24 horas e eles se esfarelam em contato com o aço. As lixas, elas perdem a granulação após poucas utilizações e as serras recebem a fiação contínua, sendo descartadas tão logo o diâmetro atinge o limite mínimo de segurança. E sobre esses itens, doutores, o próprio fiscal, em suas informações, ele não nega o critério do desgaste instantâneo. Ele limita-se que haveria um uso prolongado desses itens. Só que esse ponto, ele, obviamente, foi desmentido pela prova que foi apresentada aos autos, na medida em que os laudos técnicos rechaçam completamente, demonstrando que tais itens eles são continuamente substituídos porque eles são consumidos no processo industrial. Então, com relação aos itens que já foram acolhidos, a recorrente ela sustenta pela total improcedência do recurso de ofício, mantendo-se a decisão de piso integralmente. Com relação aos itens 2.7 que foram negados pela decisão de piso, em nosso recurso ordinário, qual foi o argumento que foi utilizado para que fossem negados? Que tais itens teriam uma natureza de ferramenta permanente. Contudo, excelências, quais são esses itens, né? Os itens que foram negados são as pastilhas, rebolos cerâmicos e machos de rosquear. São itens que, na prática, eles são constantemente substituídos e cuja vida útil é de apenas 15 dias. Ou seja, são itens que não são caracterizados como ativo imobilizado, ele tem uma vida útil inferior a 1 ano, eles são constantemente substituídos por estar em contato direto com o produto e, portanto, cumprem com todos os requisitos, as 3 condições exigidas pela decisão normativa CAT 1 de 2001 para que sejam considerados insumos. Vale lembrar que quais são esses requisitos? Aplicação direta no processo industrial, desgaste ou destruição, e aqui a gente tem a situação do desgaste, e o não pertencimento ao ativo fixo. Então, esses itens, eles cumprem categoricamente com os requisitos previstos na decisão normativa CAT 1 para que sejam considerados insumos. E ainda que se supere essas condições, fato é que em 2023 o STJ ele julgou em embargo de divergência em recurso especial o recurso 1775781 São Paulo, que trouxe um novo conceito a ser aplicado, pacificando a jurisprudência sobre o que se entende sobre materiais intermediários e não mais exige esses conceitos que são conceitos anteriores aí à edição da Lei Complementar 87, que ainda tem discussão se o consumo precisa ser imediatamente, integralmente, no mesmo segundo. Esses conceitos foram superados para, assim, trazer o novo critério, que é o critério da essencialidade. Fato é que não se discute que as pastilhas, os rebolos cerâmicos e os machos de rosquear, assim como todos os demais itens discutidos no presente recurso, são itens essenciais à atividade e foram utilizados, portanto, no contexto de fabricação das molas e autopeças. Então, nesse sentido, doutores, a recorrente ela pede o provimento do seu recurso ordinário para que sejam também canceladas o item 2.7 com relação às pastilhas, rebolos cerâmicos, machos de rosquear. Em relação ao recurso de ofício, pede pelo não provimento. E, por fim, em relação às infrações formais previstas nos itens 3.8 e 3.11, a recorrente ela pede pela relevação ou redução, na medida em que são infrações que foram caracterizadas sem dolo, sem falta de pagamento, e não há qualquer tipo de má-fé por parte do contribuinte que
assim, quando ele verifica a ocorrência de uma infração, ele paga a maior parte dos autos, a maior parte dos itens. Então, demonstra boa-fé do próprio contribuinte. Vejam que a maior parte dos itens que foram autuados foram pagos. Está em discussão tão somente os itens que entende que teria sim o legítimo direito ao aproveitamento dos créditos. Então, isso demonstra boa-fé e entende que todos os requisitos previstos no artigo 527-A para que essas penalidades elas sejam relevadas ou reduzidas estão presentes. Então, nesse sentido, pede-se também sobre esses itens 3.8 a 11, a relevação, a redução da multa aplicada e permaneça à disposição dos doutores para qualquer esclarecimento. Agradeço, doutor Paulo, obrigado. Devolvo a palavra ao doutor João Marcelo para a leitura do voto. Obrigado, senhor presidente. Vou passar a leitura do voto. Trata-se de enlavrado por falta de pagamento do ICMS sobre a entrada de mercadorias no estabelecimento, sujeitas ao encerramento do diferimento do imposto, item 1.1, crédito indevido do ICMS decorrente da escrituração de documentos fiscais emitidos com equívocos ou escriturados em duplicidade, itens 2.2 a 2.6, crédito indevido sobre entradas de mercadoria para uso e consumo próprio do estabelecimento, item 2.7, e multa regulamentar por falta de escrituração de documentos fiscais no período de janeiro de 21 a dezembro de 21, itens 3.8 a 3.11. Em relação aos itens 1.6 a 2.6, o crédito tributário foi extinto pelo pagamento. A decisão da primeira instância administrativa julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o imposto e a multa aplicada em relação ao item 2.7, mantendo as exigências dos itens 3.8 a 3.11 e negando o pedido de redução da multa aplicada nos termos do artigo 4.527-A do RICMS 2000. Os fatos geradores ocorreram no período compreendido entre janeiro de 21 a dezembro de 22 e o DDF encontra-se às folhas 4 a 10. Recurso de ofício. Observados os requisitos mínimos de admissibilidade, apreciamos o recurso de ofício que foi oferecido pelo julgador de piso, às folhas 477, em relação à exclusão, no demonstrativo 4, item 2.7 do AIM, dos itens 1. Produtos utilizados na linha de corte. 2. Produtos utilizados para descarbonatação. 3. Produtos utilizados na pintura. 4. Acessórios montados no produto final. E 5. Produtos recebidos em transferência de outro estabelecimento do mesmo titular e que estão sujeitos à posterior saída tributada. Foi elaborado parecer pela ilustre representação fiscal, as folhas, insurgindo-se contra a exclusão, no demonstrativo 4, item 2.7 do AIM, dos seguintes itens: 1. Produtos utilizados na linha de corte, e 2. Produtos utilizados para descarbonatação, ou seja, linha de corte, serra circular, disco Sermet. E no grupo 2, descarbonatação, discos de lixadeira, discos Phillips e ES, tal. A decisão ACO trata desses produtos nos parágrafos 37 a 44 e se baseia no laudo técnico e na decisão normativa CAT 1 de 2001, concluindo que, por haver consumo integral e instantâneo desses materiais no processo produtivo, devem ser considerados insumos de produção, pelo que sua aquisição é apta a gerar direito ao crédito do ICMS. Em sua análise do laudo técnico, o douto julgador pondera que no processo de fabricação dos feixes de mola, grupo 1, linha de corte, a matéria-prima é recebida em barras longas, que necessitam ser cortadas em tamanhos menores para possibilitar a produção de lâminas. Esse seccionamento é realizado com o uso de discos de corte, os quais sofrem intenso desgaste e são consumidos integralmente em cada jornada produtiva. Ou seja, esses materiais sofrem alto grau de desgaste, sendo integralmente consumidos a cada dia de produção. Prosseguindo, analisa ainda que, na etapa de tratamento térmico das lâminas de feixe de mola, grupo 2, descarbonatação, ocorre a descarbonatação do aço, ou seja, a perda de carbono que compromete a resistência mecânica da peça. Para eliminar essa camada superficial comprometida, é realizada a operação de lixamento com discos de lixadeira, discos flap
e fitas abrasivas, de modo a garantir que o produto final atenda às especificações técnicas exigidas. Esses materiais exercem função particularizada no processo produtivo, materiais de acabamento para eliminar a descarbonatação e sofrem alto grau de desgaste, sendo consumidos em média 20 unidades de discos por dia de produção. Partindo do laudo técnico, a decisão pondera que a mercadoria consumida no processo de industrialização é aquela que, embora não componha o produto final, é desgastada ou desintegrada de forma irreversível e imediata durante o processo produtivo, e embora considerado auxiliares sob a ótica fabril, tem sua natureza de insumos de produção expressamente reconhecida pela decisão normativa CAT 1 de 2001, que dispõe no subitem 1.3.2 o seguinte: são considerados insumos os materiais auxiliares empregados no processo de industrialização que, embora não integrem o produto final, sejam consumidos ou inutilizados em decorrência desse processo, como lixas, rebolos, discos de cortes, brocas, ferramentas manuais e similares. Conclui, portanto, que os produtos utilizados na linha de corte e os produtos utilizados para descarbonatação preenchem os critérios legais e normativos para aproveitamento do crédito do ICMS, à luz do princípio da não cumulatividade previsto no artigo 20 da LC 87 de 96. Por sua vez, a ilustre representação fiscal considera que esses produtos não se consomem de forma imediata e integral no processo industrial, sendo sujeitos ao desgaste gradual pelo uso contínuo. Por essa razão, enquadram-se como materiais de uso e consumo, nos termos do artigo 66, inciso 5º do RICMS 2000, não gerando direito ao crédito do ICMS. Cita a decisão normativa CAT 1 de 2001, na parte em que expressamente veda o aproveitamento de créditos relativos a materiais que não se exaurem no processo produtivo de forma direta e imediata, e cita ainda decisões da Colônia da Câmara Superior desse egrégio tribunal, cujo entendimento frise-se ao mesmo da decisão de piso. Concluindo que o consumo do insumo no processo produtivo deve ser integral e imediato, e que o simples desgaste gradual, ainda que decorrente do processo produtivo, não é suficiente para caracterizar o bem como insumo de produção apto a gerar o crédito tributário. Todavia, como bem ressaltado pela recorrente, o douto julgador de piso reconheceu o direito do crédito sobre as aquisições dos materiais utilizados na linha de corte e na etapa de descarbonatação, com base no laudo técnico de folhas tais e na sua aderência aos critérios da decisão normativa CAT 1 de 2001, que é clara ao classificar discos de corte, discos de lixa e lixas utilizados pela recorrente nesses processos, como insumos que se desintegram completamente no processo produtivo, conferindo, portanto, o direito ao crédito do ICMS. Pois bem, no ponto, entendo que a expressão consumo imediato deva ser interpretada com certa flexibilidade. E entendo que o desgaste de serras que ocorrem ao longo de um único dia de produção, ou então o consumo de mais de 20 unidades de discos de lixa num único dia, tudo conforme apontado no laudo técnico, não extrapola os limites temporais razoáveis para a caracterização do insumo como consumido no processo produtivo. O laudo técnico indica um prazo médio de consumo desses materiais bem exíguo, um dia para as serras e menos de um dia para as lixas, motivo pelo qual o douto julgador de piso concluiu pelo seu consumo integral e instantâneo. A jurisprudência dominante na Colônia da Câmara Superior desse egrégio tribunal exige que, para fins de creditamento, materiais secundários sejam consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo. No caso em análise, perfilhando-me com a decisão do douto julgador de piso, tendo em vista o exíguo prazo médio de consumo do consumo dos produtos em análise, entendo pelo seu enquadramento como insumo creditável. Em relação aos demais produtos alvo desse recurso de ofício, itens 3 a 5, a douta representação fiscal concorda com a sua exclusão, não havendo, portanto, controvérsia a ser dirimida. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, mas no mérito nego-lhe provimento, mantendo no ponto a decisão a qual, como está, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso ordinário. Em relação ao item 2.7, a decisão a qual manteve a glosa de créditos referentes a materiais auxiliares
que considerou como sendo de uso e consumo nos termos do artigo 66, inciso 5º do RICMES. O laudo técnico apresentado considerou como materiais auxiliares de produção ferramentas empregadas no processo geral de usinagem, como parafusação, lixamentos em pequenos acabamentos que se desgastam em contato com o produto, com vida útil correspondente a 1 mês, e discos de corte de cerâmica utilizados para polimento de superfície, empregados indiretamente no processo produtivo para manutenção dos equipamentos da fábrica, com vida útil média de 15 dias. Alegou a recorrente que a mera classificação como material auxiliar não afasta sua essencialidade e atividade fim da empresa, o que justificaria o direito ao crédito, e que nos termos do artigo 20 da LC 87 de 96, o regime da não cumulatividade garante a apropriação de créditos do imposto incidente nas operações anteriores, sem exigir que os insumos integrem o produto final ou sejam consumidos diretamente no processo industrial, pleiteando pela glosa total do item. Pois bem, a recorrente busca fundamentar seu pedido ao crédito, asseverando que a LC 87 de 96 prevê o direito do contribuinte escriturar créditos de ICMS sobre insumos essenciais à sua atividade fim. No mesmo sentido, a recorrente sustenta que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido do direito ao aproveitamento de créditos do ICMS sobre insumos essenciais à atividade fim do contribuinte, argumentando a inexistir exigência na legislação vigente no sentido de condicionar a apropriação de créditos ICMS à adesão do insumo ao produto final, bastante que o item tenha correlação relevante com a atividade fim do estabelecimento. Ocorre que, ainda que os materiais em questão sejam necessários no processo produtivo da autuada, vemos que esse não é o critério que a legislação estabelece para ver o direito ao crédito do ICMS de bens adquiridos para uso e consumo do estabelecimento, sendo necessário esclarecer que, ainda que em uma análise ampla possa-se afirmar que todos os materiais e equipamentos de propriedade de uma empresa existem com a finalidade de atingir seu objeto social, a legislação somente permite o crédito relativo às mercadorias que se integram ao produto final ou que se consomem integralmente no processo produtivo. Nesse sentido, é sabido que o direito ao crédito imposto não é absoluto. Tem-se, sem ofensa ao princípio da não cumulatividade, que nem toda entrada de mercadoria confere direito ao crédito. Dentre as vedações, encontram-se materiais de uso e consumo, em vedação temporal, conforme a Lei Complementar 87 de 96, o artigo 33.1, que diz: o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de se creditar do imposto anteriormente cobrado em operações que tenham resultado em entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive é destinada a seu uso e consumo ou ativo permanente. Na aplicação desse artigo, observar-se-á o seguinte: somente darão direito de crédito às mercadorias destinadas a uso e consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033, desculpa. Então, nos termos do artigo 66, inciso 5º do RICMES, considera-se mercadoria de uso e consumo aquela que não é empregada na comercialização nem integrada ao produto final, tampouco consumida no respectivo processo de industrialização ou prestação de serviço. No Estado de São Paulo, a decisão normativa CAT 1 de 2001 determina que, para serem considerados como insumo de produção aptos a legitimar o crédito ICMS, os materiais empregados devem ser consumidos integral e imediatamente no processo produtivo ou devem integrar o produto final. Para caracterizar como material empregado como insumo, adota as premissas da decisão normativa CAT 1 de 2001, que, embora infralegal, reflete majoritariamente o entendimento consolidado nesse egrégio tribunal e apresenta os fundamentos que uso para decidir. Há decisões, inclusive apontadas pela recorrente, que adotam teses divergentes. No entanto, mantém o posicionamento de que apenas os materiais que se integrem ao produto final, ou que sejam consumidos de forma imediata e irreversível no processo industrial, ainda que secundários ou intermediários, podem ser considerados insumos para fim de creditamento do ICMS. E, como bem destacado pela ilustre representação fiscal,
As decisões judiciais e administrativas citadas pela recorrente não servem de fundamento suficiente para parar suas alegações, tampouco vinculam os julgadores desse feito. Trata-se de pronunciamentos proferidos em casos específicos, analisados à luz das particularidades e provas constantes daqueles autos. Assim, não produzem efeitos vinculantes ou gerais, erga omnes. No caso concreto, materiais auxiliares de produção, ferramentas empregadas no processo geral de usinagem, como parafusação, lixamentos em pequenos acabamentos que se desgastam com contato com o produto, com vida útil correspondente ao mês, e discos de corte de cerâmica utilizados para polimento de superfície, empregados indiretamente no processo produtivo para manutenção dos equipamentos na fábrica, com vida útil média de 15 dias, embora exerçam função relevante na linha de produção, não atendem aos requisitos jurisprudenciais da Colenda Câmara Superior do TIT. Isso porque os próprios elementos técnicos trazidos pela recorrente apontam vida útil entre 15 a 30 dias, o que afasta a exigência de consumo imediato e integral para fins de creditamento. Por fim, apesar de entender que a expressão consumo imediato deva ser interpretada com certa flexibilidade, entendo que o desgaste prolongado, mesmo que decorrente do uso fabril, excede o corte temporal razoável para que o bem se enquadre como insumo tributável. Dessa forma, os materiais em questão não se consomem integralmente no processo produtivo, não integram o produto final e são, na prática, ferramentas e discos empregados indiretamente no processo produtivo com longo desgaste. Por conseguinte, devem ser classificados como bens de uso e consumo, nos termos do artigo 66, inciso 5º do RICMS 2000, não conferindo direito ao crédito do ICMS. Portanto, em relação ao item 2.7, apesar das alegações tecidas pela recorrente, perfiro-me a decisão de piso, mantendo a glosa do crédito em relação aos materiais auxiliares de produção. Em relação aos itens 3.8 a 3.11 do AIN, não houve apresentação de defesa, no mérito, as tornando incontroversas nos termos do artigo 20, inciso 2 da Lei 13.457 de 2009. Todavia, para esses itens, o contribuinte apresentou pedido de relevação ou redução da multa nos termos do artigo 92 da Lei 6.374 de 89 e no artigo 527-A do RICMS 2000, que foi indeferido pela decisão atual, e fundamentou sua decisão com base na extensão alcançada pelas infrações em seu caráter pedagógico, sendo que considerou que sanções foram estabelecidas pelo legislador em nível compatível e proporcional à relevância econômica da infração tributária, e no porte econômico da empresa, as folhas 475 e 476. Em sede recursal, o contribuinte requer a reforma da decisão com base na alegação de que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelos dispositivos legais aplicáveis, pondera sobre a ausência de prejuízo à fiscalização dessas infrações, discorre sobre o caráter pedagógico da sanção e cita outros julgados desse egrégio tribunal. De start, apesar da alegação da recorrente que o julgador tributário necessariamente deveria aplicar a relevação ou redução da multa, as folhas 536, com a aplicação do artigo 527-A do RICMS, entendo que essa redução ou relevação é uma faculdade dos órgãos julgadores administrativos, que devem analisar a aplicação da norma material ao caso concreto e julgar de maneira fundamentada. No ponto, concorde-se ou não, é de livre convencimento do julgador administrativo a aplicação ou não dessas reduções e, no caso, ponderou o douto julgador de piso sobre os motivos que o motivaram a não conceder tais benesses, conforme exposto no parágrafo anterior dessa decisão. Ainda em sua respeitável decisão, o douto julgador pondera que estão presentes os principais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da redução das penalidades do artigo 527-A, as folhas tais. E no caso, eu vou passar a ler. No presente caso, as infrações relatadas nos itens 3.8 a 3.11 não resultaram em falta de pagamento de imposto e foram praticadas sem dolo, fraude ou simulação. Reconhece-se ainda que o contribuinte não conta com maus antecedentes fiscais, eis que apresenta em seu histórico apenas 2 autuações, contando com a presente, e possui classificação a mais no programa de estímulo à conformidade tributária às folhas tais. Também demonstrou uma postura colaborativa ao ter liquidado por pagamento a número tal, bem como diversos itens do presente,
reservando seu direito de defesa ao questionamento do mérito de um único item, que é o item 2.7, em relação ao qual as razões apresentadas foram parcialmente acolhidas. Sobre o caráter pedagógico da multa, a recorrente alegou às folhas 15 e 39 que o mesmo é frequentemente invocado pela jurisprudência desse egrégio tribunal e que não é compatível com a aplicação da redução prevista no artigo 527-A do RICMS 2000, cabendo ao julgador tributário ponderar tais circunstâncias no caso concreto, ajustando a sanção à medida do necessário para atender ao binômio punitivo pedagógico da multa, inclusive considerando o porte econômico da empresa, conforme já reconhecido em diversos precedentes desse tribunal administrativo. E no ponto, eu concordo com essa alegação da recorrente. O entendimento esposado pelo douto julgador seria de que o legislador fixou as sanções em patamar compatível com a gravidade econômica do ilícito tributário, e que qualquer abrandamento ou relevação indevida poderia comprometer esse equilíbrio normativo, esvaziando as finalidades preventivas, tanto geral quanto especial da penalidade, além de enfraquecer seu indispensável caráter pedagógico. E no ponto, ouso divergir desse entendimento no caso da aplicação do artigo 527-A do RICMS. Isso porque, se assim fosse, os descontos previstos na multa líquida calculada de acordo com o parágrafo 8º do artigo 95, bem como do artigo 85-A da Lei 6.374 de 89, que é a confissão, que diminui sensivelmente o valor das multas aplicadas, que no caso em comento chega a 90% de redução, também enfraqueceriam o caráter pedagógico das multas. Isso sem contar com os programas de incentivo ao pagamento das infrações tributárias, como os da Lei 17.784, de 2 de outubro de 2023, que chegam a oferecer mais vantagens econômicas para o pagamento e o parcelamento dos autos de infração inscritos ou não na dívida ativa. Assim, como nos itens do presente AIM, que se pleiteia a redução nos termos do 527-A, não há cobrança do imposto e em nenhum momento dos autos houve indicação do contribuinte ter cometido fraude, dolo ou simulação, critérios objetivos. O contribuinte ainda apresenta bons antecedentes fiscais com classificação A+, no programa de conformidade fiscal, não possui dívidas inscritos na dívida ativa, débitos inscritos na dívida ativa, vide folhas tais, critérios subjetivos. E tendo em vista que as infrações se referem ao descumprimento de obrigações acessórias que não implicam em prejuízo à fiscalização desse contribuinte, haja vista que foram devidamente identificadas, ou de outros, entendo ser cabível, no caso, a aplicação da redução das multas para o valor de 10% do valor original, nos termos do artigo 527-A do RICMS, assim como aplicado nos casos dos processos AIM número tal, julgado em 8/7 de 2020, e aí número tal, julgado em 5 de agosto de 2020. Em síntese, em relação ao crédito tributário originalmente constituído, temos que os itens 1 a 6, 1.1 a 2.6 foram extintos pelo pagamento. O item 2.7 teve seu valor principal e de multa reduzidos por ter sido retirado do demonstrativo 4, item 2.7 do AIM, na decisão de primeira instância, as glosas relativas aos produtos. 1. Produtos utilizados na linha de corte. 2. Produtos utilizados para descarbonatação. 3. Produtos utilizados na pintura. 4. Acessórios montados no produto final. E 5. Produtos recebidos em transferência de outro estabelecimento do mesmo titular e que não estão sujeitos à posterior saída tributada. E, por fim, em relação aos itens 3.8 a 3.11, por força dessa decisão, os valores das multas aplicadas devem corresponder a 10% dos valores originalmente imputados, redução aplicada nos termos do artigo 527-A do RICMS. Dispositivo. Ante a todo exposto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Ainda, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para reduzir as multas aplicadas nos itens 3.8 a 3.11 para 10% do valor originalmente imputado, nos termos do artigo 527-A do RICMS, mantendo, no mais, a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares, peço desculpa aí, um pouco falta de ar hoje, peço desculpa. Obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Antes de iniciar os debates, eu lancei aí uma preferência breve, mas na verdade não é para discordar, é para concordar
com o voto do Dr. João Marcelo, no sentido principalmente aí da aplicação do 527A. Eu nem digo sobre o item 7 em específico, até porque concordo integralmente com as razões. A decisão do Dr. João Marcelo está alinhada com a jurisprudência da Câmara Superior. Não se ignora o entendimento recente do STJ com relação à ótica da essencialidade, mas essa questão ainda não se corporificou aqui no tribunal. Acredito que o será em breve. A Câmara Superior está se debruçando sobre esse assunto e sobre essa ótica nova, mas por hora prevalece o entendimento já assentado há muito tempo, né? E referência aqui é só realmente para concordar, dizendo que embora o porte econômico da empresa seja grande, isso não é óbice. Afinal de contas, a Câmara Superior sedimentou o entendimento de que a existência, seja de antecedentes desabonadores, seja de um porte econômico elevado, eles estão relacionados à dosimetria e não a requisitos objetivos. Então, não há óbice de se reduzir, desde que justificado, e eu estou concordando com a redução proposta, né? Dizendo também que tem uma passagem da representação fiscal no sentido de que a entrada de mercadoria sem a devida escrituração implica em presunção de ocorrência de omissão de operações realizadas sem o pagamento do imposto. Eu digo que isso é um exagero, né, uma hipérbole argumentativa, porque se assim fosse, a recorrente teria sido autuada por falta de pagamento do imposto, o que não é verdade, né? Então, não é uma presunção absoluta, né? De modo que realmente todos os requisitos estão preenchidos. Foi só nesse sentido que eu registrei o voto para concordar com o voto do ilustre relator. Debates. Doutora Patrícia, a representação fiscal tem alguma consideração? Doutora Patrícia, me ouve? Beleza. Enquanto Pronto. a gente trabalhava aqui, e a empresa tem outros 4 AINs lavrados contra ela, né? Fora desse AIN em discussão, né? Também pontuar que as operações não registradas, as notas fiscais que não foram registradas pela empresa, montam mais de 11 milhões de reais, né? E que ela deixou de escriturar centenas de notas fiscais durante um ano, né? O que, nesse caso, fica difícil considerar que foram meros erros, meros equívocos, né? E que parece se tratar de uma situação deliberada, né? Só pontuar essas questões, só. Tá bem? Muito obrigada. Agradeço. Doutora Adriana, tem alguma consideração? Agradeço. Doutora Renata? Nenhuma consideração. Sigo o relator também. Perfeito. Outras considerações, eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram? Encerra a votação. Dr. Paulo, prevaleceu o voto do relator, que conhece do recurso de ofício, nega provimento, conhece do recurso ordinário, dá provimento para reduzir a penalidade dos itens 8, 9, 10 e 11 para 10% do valor da multa. Tá certo? Agradeço a presença, Perfeito. doutor. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos.
Agradeço, bom dia. Auto de infração 50.50.214, Cervejaria Petrópolis. Minha relatoria, Torianca encontra-se presente para sustentação oral. Doutora Renata, a doutora consegue desligar o áudio? Perdão. Obrigado. Eu vou só sintetizar aqui antes de passar a sustentação oral. São infrações múltiplas, né? Algumas relativas à falta de pagamento do imposto, referente a operações tributárias, com erro na aplicação da alíquota. Infrações relativas a crédito do imposto, referente tanto ao ICMS próprio quanto ao ICMS-ST, destacado em notas fiscais eletrônicas emitidos pelo próprio contribuinte e lançados no livre registro de entrada. E também infrações relativas a crédito indevido, esses decorrendo de bens adquiridos para o ativo permanente, que são alheios às atividades de comercialização efetivamente desempenhadas no estabelecimento. Durante a leitura do voto, eu destaco que cada infração se refere especificamente, tá? Mas digo que todas foram mantidas em primeira instância, de modo que a injudicância aqui desse tribunal é apenas recurso ordinário. E acredito que seja suficiente para transferir a palavra à doutora Ianca. Doutora Ianca, bom dia. A palavra é sua. Conforme exposto no relatório, é elaborado a votação em face do contribuinte sobre a suposta alegação da aplicação indevida da alíquota referente à infração 1 e 2, a primeira quanto ao ICMS próprio e a segunda quanto ao ST. Quanto à infração 3 e 4, é acreditar-se de operações de retorno de mercadorias não entregues ao destinatário. Também a terceira infração quanto ao próprio e a quarta quanto ao ST. E, por fim, acreditar-se de bens do ativo permanente quanto à infração 5. Inicialmente, quanto à infração 1 e 2, ocorre que a classificação pela NCM 22.089.000 não deve prosperar pelo seguinte. O contribuinte, ele classifica as bebidas Blue Spirit e Cabaret Ice, ambas com 5% de teor alcoólico pela NCM 22.06.0090. Para a correta classificação dos produtos acima, nós observamos a regra 2B, regra 3A e regra 3B das regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado prevista no decreto que aprova a tabela de IPI. Conforme essa tabela, essa aplicação para a bebida fermentada, que é o caso do contribuinte, conforme foi comprovado pela fórmula apresentada nos autos e pelo laudo juntado, é a NCM 2206, uma vez que o ingrediente de maior relevância é o saquê. A NCM 2208 envolve bebidas como aguardente, licor, gin, rum, não tendo em sua composição o saquê, sendo uma bebida fermentada diferente do NCM 2206. Nessa linha, temos a orientação contida nas notas explicativas do sistema NESH, que para a posição 2206, tendo em vista que o saquê é o ingrediente de maior relevância dos produtos objetos da presente autuação. Inclusive, a autoridade fiscal reconhece que a classificação é devida pelo órgão federal e se baseia somente em uma solução de consulta, informando que se trata de assunto inicial com poucas análises sobre o tema. Esclarece que a IN, indicada pela autoridade fiscal, ela tem efeito somente perante a Receita Federal, nos termos do artigo 33, inciso 1º da Instrução Normativa 2057 de 2021, não vinculando esse presente órgão. As soluções de consulta e instruções normativas dizem respeito somente à interpretação institucional que determinado órgão tem em relação a determinada matéria, não vinculando os tribunais administrativos ou o Poder Judiciário, de forma que, caso contrariem a legislação, não só podem, como devem ser afastados pelos órgãos que exercem a devida jurisdição. Dizer que o produto classificado pelo NCM que abrange a vodka está em total contradições com as regras estipuladas no decreto que aprova a tabela típica, aonde prevê que a característica que aplica
a alíquota com NCM é a característica essencial e relevante do produto, não outras características. Ou seja, no presente caso, o produto essencial é o saquê e não a vodka, conforme muito claro na composição do produto e os laudos apresentados. Quanto ao item 3 e 4, o contribuinte possui inúmeros clientes, sendo estes pequenos, grandes, médio porte, contudo, nem todos esses clientes possuem estrutura e conhecimento para a emissão de nota fiscal de retorno. Considerando a quantidade expressiva de clientes, seria impossível e inviável que, para refletir as operações de devolução em seus livros fiscais, fosse necessário aguardar a nota fiscal de retorno de cada um de seus clientes. Conforme as notas fiscais apresentadas, as operações realizadas de venda e devolução estão configurado que os créditos de ICMS tomados decorrem todos da saída tributada realizada pelo impugnante a seus clientes, posteriormente cancelada, servindo simplesmente para anular em sua escrita fiscal os efeitos das operações que não ocorreram. Inclusive, foi pleiteado perícia nos autos para testar as irregularidades das operações por parte da impugnante. Quanto ao item 5 e final, trata-se de ativo permanente, de bens concedidos meramente em comodato, como cadeiras, mesas, vasilhames, o qual não configura fato gerador de ICMS, pois não possui finalidade de venda e lucro para a consecução da atividade do contribuinte, tendo sua saída meramente física. Portanto, esses produtos não são vendidos aos clientes, somente cedidos por contrato. Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso ordinário. Obrigada, conselheiros. Agradeço, doutora Ianca. Obrigado pela sustentação oral. O voto já está registrado. Eu passo a leitura. Digo que não há preliminares, tá? Os itens 1 e 2 são interrelacionados e eles se referem à falta de pagamento do ICMS próprio, do ICMS-ST, por suposto erro na aplicação da alíquota, frisando que o AFRE considerou que as mercadorias foram classificadas indevidamente pela recorrente no NCM tal, e o correto seria classificá-lo em outro NCM por se tratar de bebidas alcoólicas mistas, ou seja, destiladas e fermentadas, sujeitas à alíquota de 25%, diferentemente da alíquota de 18% que foi aplicado pelo contribuinte. As bebidas estão aqui descritas e a recorrente ela defende que a classificação correta seria a que adotou, que é a NCM 22060090 para outras bebidas fermentadas e mistura de bebidas fermentadas. E tece aqui suas considerações, citando inclusive a existência de laudo técnico. A representação fiscal encontra razões, defende que, de acordo com o próprio registro no MAP, Ministério da Agricultura, as bebidas em questão contêm em sua composição vodka ou cachaça, portanto bebidas destiladas, além de saquê, que é uma bebida fermentada. Assim configuram bebidas alcoólicas mistas ou bebidas alcoólicas por misturas. Concluindo que, ainda que a recorrente alegue que o saquê seria um ingrediente preponderante, não cabe analisar apenas o ingrediente isolado, mas a composição em si, né? Digo eu que, de início, confirma-se pelos laudos de folhas tais que a fórmula do produto Cabaré Ice contém, dentre os ingredientes com teor alcoólico, saquê, vodka e cachaça, e eu cito aqui as proporções. E que a fórmula atual do produto Blue Spirit Ice contém, dentre os ingredientes com teor alcoólico, saquê e vodka, aqui nas proporções de 57% e 43%. Então, digo sem razão recorrente, ao afirmar que a preponderância ou maior proporção do saquê, que é uma bebida fermentada, induz a classificação na NCM que utilizou. Para a formulação de seus produtos objeto de atuação, há, incontroversamente, uma mistura entre bebida fermentada, que é o saquê, uma bebida destilada, que é a vodka ou a vodka e a cachaça, e uma bebida não alcoólica, que é a soda. A posição dessa NCM 22060090, que é adotada pelo contribuinte, é clara ao dispor que a classificação presta a referir-se
a outras bebidas fermentadas e mistura de bebidas fermentadas, não especificadas nem compreendidas em outras posições, ou seja, admite-se a classificação de tal NCM apenas quando se tratar de outras bebidas fermentadas, apenas fermentadas sem qualquer mistura, mistura de bebidas fermentadas, ou seja, uma bebida fermentada mais outra bebida fermentada, ou mistura de bebida fermentada com bebida não alcoólica, ou seja, uma ou mais bebidas fermentadas mais qualquer outra bebida não alcoólica. Nada se referindo às hipóteses dos autos em que há uma mistura entre uma bebida fermentada, uma bebida destilada e uma bebida não alcoólica. O autor do feito, de forma simples e direta, corretamente explica que a tal NCM não contempla mistura de bebidas fermentadas com bebidas destiladas, concluindo que, havendo uma composição alcoólica híbrida, a classificação é a residual 2208-9000, que é dentro da posição da NCM 2208 de bebidas de álcool etílico. Esse entendimento é exarado pela própria Receita Federal do Brasil, e eu cito aqui as soluções de COSIT nesse sentido. Com razão, o fisco, ancoramos no entendimento adotado pelo órgão federal competente para aferir a correta classificação do produto, concluiu-se tratar de uma mistura de bebida fermentada com bebida destilada, independente de outros componentes que lhe são adicionados. Sua classificação na posição 2206 fica impossibilitada, é o que conclui a solução de consulta COSIT 98221 de 2018, que aqui eu transcrevo. Em suma, entendendo que as bebidas comercializadas pela recorrente, tratando de composto, ou seja, mistura de bebida fermentada com bebida destilada, pertence à classificação da NCM 2208-9000, sujeita à alíquota de 25%, justificando-se aqui a autuação fiscal cobrando a diferença da alíquota de 18% para a alíquota de 25%. Os itens 3 e 4, tratados em conjunto, referem-se a crédito indevido, próprio e IST, decorrendo do imposto sacado de notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte para cobertar operações de retorno de mercadorias não entregues aos destinatários. No ponto, o autor do feito explica de forma minuciosa que a legislação tributária é cristalina, dizendo que a emissão dessas notas fiscais não pode ser um ato unilateral do emitente, é preciso arregimentar uma série de documentação auxiliar para comprovar que de fato essa mercadoria não chegou ao destinatário e foi devolvida. Recorrente de forma simplória, explica que não são todos os contribuintes que possuem estrutura e conhecimento para essa emissão da nota fiscal de retorno, e considerando a quantidade de clientes, seria impossível, inviável para que para refletir as operações de devolução fosse necessário aguardar essa nota fiscal de retorno. Digo sem razão a recorrente, indefere-se de pronto o pleito de realização de prova pericial por absoluta ausência de previsão legal, né? Se houvesse a necessidade, poderia ser apresentado laudo técnico para isso. E eu estou rememorando aqui que a recusa da mercadoria ela pode ocorrer de duas formas. O destinatário ou emite uma nota fiscal de devolução de compras, ou o destinatário recusa a mercadoria, no verso da própria DANF, destacando os motivos que o levaram a isso. E digo que aparentemente nenhuma desses procedimentos foi adotado. Cito aqui o artigo 453 do regulamento, tido como infringido, que exige a apresentação dessa documentação, e não há prova mínima nesse sentido. Então, nesses autos não há prova alguma, aliás, de que essas mercadorias foram devolvidas. Então, não há como validar o crédito, pois não basta aí o registro formal dessa nota de própria emissão, atraindo aí a correta conclusão do fisco no sentido de que, considerando que os créditos realizados supostamente a título de devolução de vendas se originaram de ato unilateral do autuado, sem a devida comprovação por parte de terceiros, não atendendo, portanto, os ditames legais, tais créditos são indevidos, tá? Então, estou mantendo os itens 3 e 4. Quanto ao item 5,
Esse refere-se a crédito indevido relativamente a bens adquiridos para o ativo permanente que são alheios à atividade de comercialização efetivamente desempenhadas no estabelecimento, estando incontroverso que os bens em questão foram cedidos em comodato a outras empresas em apoio a atividades de venda no varejo. São bens como mesas, cadeiras, coolers, caixas térmicas, displays e garrafas. Em suas razões recursais, explica a recorrente que não apenas vende as bebidas, mas também fornece diversos produtos acessórios em comodato, visando promover a visibilidade da própria marca. E esses produtos não são vendidos aos clientes da recorrente, mas somente são cedidos para potencializar a revenda aos seus consumidores finais. Nesse sentido, destaque que a afirmação da recorrente, no sentido de que as operações não constituem saídas para fins de ICMS, não guarda relação de pertinência ao caso concreto, tá? Visto que a acusação diz respeito ao crédito indevido realizado no CFOP tal, nada importando as saídas a título de comodato. A questão não é o comodato, tá? A questão é o crédito indevido. Em suma, em nenhum instante a acusação fiscal sugere que a recorrente vende tais produtos, não havendo como se aproveitar-se juridicamente de todo o arrazoado nesse sentido. Aliás, a afirmação de que tais saídas em consignação não poderiam compor o denominador do coeficiente de apuração de crédito de aquisição de bens para fim de integração do ativo permanente também não se sustenta, vez que o fisco simplesmente glosou o crédito realizado no período tal, na exata proporção de como escriturado, não tendo a recorrente promovido a apropriação desses créditos à razão de 1,48 avos ao mês no SIAP. Ainda defende a recorrente que não há na legislação qualquer previsão de que o objeto cedido deixe de figurar como ativo permanente. Sem razão recorrente, nesse sentido, o autor do feito, em elogiável didatismo, esclarece que não se pode deixar de pontuar que os equipamentos em questão não são utilizados nas atividades do estabelecimento fabricante. Os bens relacionados nesse item, né, mesas, cadeiras, geladeiras, não estão sendo utilizados no processo industrial ou comercial da própria autuada, mas sim no processo de comercialização do comodatário. Trata-se, portanto, de bens utilizados em uma estratégia de marketing, estabelecimento de terceiros, os quais a Lei Complementar 87/96 não dá direito a crédito. De fato, bens como mesas, cadeiras, coolers, caixas térmicas, displays, garrafas cedidas aos seus clientes favorecem o marketing da própria recorrente, além de fidelizar seus clientes, que são estabelecimentos comerciais. Mas fato é, tais bens não são utilizados diretamente no processo industrial ou comercial da recorrente. E é disso que dão direito ao crédito do valor do ICMS apenas os bens relacionados à produção ou comercialização das mercadorias tributadas pelo ICMS, ou seja, quando se tratar dos chamados bens instrumentais, aqueles que participam no estabelecimento do processo industrial ou comercialização das mercadorias, o que não se observa nesses bens cedidos em comodato a terceiro. Então, estou opinando por manter o item 5. Tem a questão da juros sobre a multa, mas essa questão é simulada, súmula 13. E quanto ao argumento de legitimidade dos juros superiores à Selic, não há pertinência porque esse auto de infração já é calculado pela Selic, são fatos posteriores a novembro de 2017. Então, estou conhecendo do recurso ordinário e estou negando o provimento, foi assim que votei em debates. Para Patrícia, pela representação fiscal, alguma consideração? Não, obrigada. Obrigado, doutor João Marcelo. Sem considerações. Parabenizo pelo voto, doutor Ítalo. Agradeço. Doutora Adriana, alguma consideração? Sem considerações. Agradeço, doutora Renata. Nenhuma consideração. Parabéns pelo voto. Agradeço. Encerro, portanto, os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram?
Encerro a votação. Dorianca, prevaleceu aqui o voto de relatoria que conhece e não provê do recurso ordinário. Agradeço pela presença. Obrigado. Excelente dia. Obrigado. Encerra esse julgamento. Vejo aqui que todos os processos estão encerrados. Encerro aqui no sistema para que seja gerada a ata. Agradeço aí a todos os colegas pela presença. Peço, por gentileza, ao Oswaldo para encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo.